Desculpem a bagunça aqui da minha cabeça, eu sou assim mesmo. Continuando o nosso estudo, né, a respeito de Paulo, eu queria primeiramente falar para vocês assim, tudo que eu vou falar aqui, eu tenho lido muito a respeito, tenho estudado, mas se eu falar para vocês que eu domino 100% o que eu estou falando, eu vou estar mentindo muito, porque ainda tem muita coisa para ser estudada. O que eu... Oi? Eu quero iniciar explicando por que eu cheguei nesse tema. Para mim, sempre foi muito estranho imaginar que na igreja, isso é desde sempre, desde o meu reencontro com Jesus, porque eu nasci na igreja e aquela coisa toda, passei uma boa parte da minha infância e da adolescência longe da igreja, porque os meus pais se separaram, fui morar com a minha avó, e aí lá eles não iam na igreja, deixei de ir. Quando eu voltei a andar com Jesus, eu sempre questionava muito nas igrejas que se pregava muito a respeito de cartas de Paulo. As cartas de Paulo, porque Paulo disse, Paulo falou, Paulo fez. E eu falava, tá, tudo bem, Paulo falou, mas Jesus falou a mesma coisa? E aí quem está acompanhando aqui as aulas tem visto que, né, nem tudo que Paulo falou, principalmente nas aulas da Adele, que foram as que falaram a respeito disso, nem tudo que Paulo falou está endossado nas palavras de Jesus. E por que, então, a partir de quando que Paulo se tornou um quase Cristo? Eu mudei, assim, a Thaís, né, mudou o nome do meu estudo, que o nome do meu estudo era por que Paulo é quase um Jesus para a igreja? Aí a Thaís pegou e renomeou assim, recepção e uso de obra de Paulo pela igreja contemporânea. Ficou mais bonito, eu sou meio faca na caveira. Mas a verdade é essa, Paulo é quase um Cristo na igreja. O que Paulo fala, Paulo falou, a água parou. E aí eu quis entender a partir de quando. Lá no nosso grupo das Madás, quando surgiu a ideia de a gente fazer estudos a respeito de Paulo, que não era para virar bom, cada uma de nós teve que trazer uma pergunta, né? Alguma questão que tinha com respeito a Paulo e a gente desenvolver o estudo em cima disso. E a minha pergunta foi essa. A partir de quando que Paulo ficou tão importante na igreja que só o que ele fala sabe, é levado em consideração? E aí eu comecei a estudar, e aí em algum momento a gente vai chegar na construção do cânon bíblico. Mas eu queria falar um pouco mais a respeito de Paulo, coisas que provavelmente a gente já viu nas outras aulas, mas eu queria dar uma recapitulada. Vamos lá, vamos começar falando a respeito da Bíblia. A Bíblia, que nas igrejas normalmente se chama de Palavra de Deus, ela não foi criada. Os livros da Bíblia, na verdade, eles não foram feitos para ser uma reunião de livros sagrados, de textos sagrados. Na verdade, isso aí também a gente já foi falado aqui durante as outras aulas, que os livros, essas cartas, esses escritos, eles foram criados para resolver conflitos entre as igrejas. Foram criados, não só esses, mas alguns outros, que inclusive não estão no nosso cânon, eles foram criados... tem uma pessoa que está com o microfone aberto. Pode fechar para a gente, por favor, querida? E aí... eles não foram elevados em algum momento, que eu também quero chegar aí, mas por enquanto não vamos falar a respeito disso. Em algum momento eles foram elevados à palavra de Deus, inerrante. Mas, nos primeiros séculos, isso não era assim. Até o século II, esses textos não eram considerados textos sagrados. Alguns textos começaram a ser considerados textos sagrados e inerrantes a partir da Reforma,
né, que foi lá no século XVI, se eu não estou muito enganada, a reforma, se eu estiver enganada, alguém me fala aí, por favor. E alguns textos começaram a ser considerados textos muito inspirados por Deus a partir do século II. Tanto é que a gente tem lá acho que é em 2 Pedro, deixa eu correr aqui, deixa eu dar uma olhada nas minhas anotações. 2 Pedro, ele foi escrito aí em meados do século II, meados não, né? Não foi no meio, foi no comecinho do segundo século, foi em 125 depois de Cristo. E ali, em algum no capítulo 3, no versículo 16, ali já começa a ser considerado como um texto sagrado. Antes disso, era apenas um texto. Eram textos que eram lidos pela igreja, textos que eram importantes, mas que eles também, em algum momento, eles deixariam de ser importantes quando eles começassem a ser obsoletos para aquelas comunidades. Ai, já estou entrando na parte do cânon, né? Que não era para falar sobre isso agora. Mas vamos lá. Quando eles se tornassem obsoletos para aquelas comunidades, eles poderiam ser substituídos. Tanto é que nós temos muitos livros antigos que não entraram no nosso cânon, que eram considerados textos bons para as igrejas, eram lidos nas comunidades, mas deixaram de ser lidos a partir do momento que eles pararam de ter serventia naquelas comunidades. Isso é bom para a gente questionar, por exemplo, hoje em dia, que a gente lê textos que falam para os servos servir aos senhores e os senhores tratarem bem seus servos. Isso não é obsoleto para nós hoje? Pensa bem, nós não temos mais escravos. Será que isso não era para a gente parar para analisar que isso para nós não tem serventia? Bom, enfim, isso aí é a parte do cânon. Os escritores do Novo ou Segundo Testamento não escreveram pensando que eles seriam compilados como os textos sagrados. Foram feitos esses registros para que as histórias fossem contadas e disseminadas, tanto quanto para ensinar e resolver conflitos. Vou falar uma coisa muito óbvia. Naquela época não se tinha a facilidade que nós temos hoje de que textos, o mesmo texto fosse lido em vários lugares. Imagina, uma igreja aqui e a outra igreja lá longe. Como que eles iam chegar em algum momento em concordância, né? Paulo escreve algumas cartas e ele fala, lê essas cartas nas outras igrejas também. Não lê só aqui não, lê lá também. E aí passa-se a ler... Perdão, gente. Amor? Tudo bem aí? E aí passa-se a ler os escritos paulinos em outras comunidades, e aquilo passa a ser importante não só para a comunidade que recebeu a carta, como para as outras também, né? A gente tendo isso em mente, não se torna difícil ou errado questionar alguns escritos antes e após Cristo e colocá-los em discussão, uma vez que a sociedade muda e vem mudando constantemente. Eu vou... Deixa eu ver se vai continuar aparecendo aí. Vai. Eu queria ler... Deixa eu abrir vou abrir aqui para mim um texto. Obrigada. Não foi fácil de fazer, não, viu, Fih? Porque eu tenho uma dificuldade de organização de ideias que é um negócio louco. Vamos lá. Jesus tem que ser o nosso centro. Não o que Paulo disse, não o que Pedro disse, não o que está na carta aos Hebreus, é o que Jesus disse. Ele é o Logos, ele é a palavra, né? Quando tudo foi criado através dele, tudo foi criado por ele. Então, Paulo falou, mas Paulo não andou com Jesus. Né? Obviamente, isso não deve ser novidade para ninguém. Mas Paulo só teve esse encontro com Jesus sobrenatural lá no caminho de Damasco. E
O que ele soube a respeito de Jesus, ele soube ouvindo discípulos de discípulos. Também discípulos, depois de um tempo, ele esteve com os próprios discípulos e tal, mas no começo, depois que ele teve esse encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele diz que ele foi para Damasco e lá ele esteve com discípulos de discípulos. E ali, num período de 14 anos, Paulo foi aprender a respeito de Jesus. Ele não andou com Jesus. Olha que loucura. Como que um cara que não andou com Jesus começa a escrever coisas, sendo que ele não andou com o cara? Nisso a gente vê algumas mudanças de ideias de Paulo. Quer ver? Eu vou chegar ali, eu vou falar sobre as mudanças de ideia. Por exemplo, vou ler Gálatas 1:15. Gente, eu sou crente, eu leio Bíblia. Gálatas 1:15. Não leio tanto quanto deveria, não, tá? Estou falando isso, quem vê pensa que, nossa, lê todos os dias. Não é isso, não. Gálatas 1:15. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios, olha isso agora, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Se liga no cara. Ele teve um encontro sobrenatural com Jesus. Aí ele fala, não consultei carne nem sangue. Dei as caras sem perguntar para ninguém. Cara, eu acho, isso é um achismo, e depois, se você for, eu vou mostrar para vocês da onde surgiu esse meu achismo, que Paulo falou muita bobagem por desconhecimento. Muita bobagem não, tá? Falou bobagem, vamos deixar assim. Por desconhecimento de quem era Jesus e das coisas que Jesus fez. Quando Paulo escreveu a primeira carta dele, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês no slide. Aqui. Quando ele escreveu a primeira carta dele, aqui, que foi 1 Tessalonicenses, foi 20 anos após a crucificação de Jesus. 20 anos. O primeiro evangelho, que foi o evangelho de Marcos, foi escrito 20 anos depois do de Paulo. Paulo não conhecia, como hoje a gente conhece, os pormenores, vamos dizer assim, da caminhada de Jesus. Ele ficou 14 anos ouvindo de discípulos de Jesus. O que é discípulos de discípulos? Gente que andou com discípulos. Também ele soube, depois em algum momento ele se encontrou com Pedro, teve outras pessoas com quem, acho que foi, bom, enfim, vou falar bobagem, achismo a gente não fala. Mas até então, ele estava convivendo com pessoas que conviveram com pessoas que conviveram com Jesus. E aí ele já começa a escrever para as igrejas, tipo, loucão. Cara, olha bem isso. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ler aqui para vocês uma passagem que eu acho bem interessante de ver isso. Peraí, meu povo, tenham piedade de mim. Gente, me perdi aqui. Ah, tá, achei. Agora vamos falar sobre a importância, a partir do momento, por que alguns dos motivos pelos quais Paulo é tão importante para a igreja hoje. Dos livros que nós temos na Bíblia, vamos falar sobre os evangelhos. Os evangelhos,
eles não são, comprovadamente, eles não foram escritos pelas pessoas que dão o nome. Então, vamos lá, Mateus não escreveu Mateus, Marcos não escreveu Marcos, Lucas não escreveu Lucas. Entretanto, as cartas de Paulo, das 13 ou 14 em algumas tradições, 14 porque algumas pessoas acham que Hebreus também foi escrita por Paulo. Das 27 cartas que estão ali na Bíblia e que são atribuídas a ele, nós sabemos que 7 ele escreveu. Também, meu amor, vai com Deus. Vamos voltar lá para o que eu estava falando. 1 Tessalonicenses, Filipenses, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Romanos e Filemão, foi ele que escreveu. Então, assim, a gente tem uma certificação, não seria essa palavra, mas vamos dizer assim, é uma certificação. Opa, essa aqui é autêntica. Se as outras não são tão autênticas assim, talvez a gente não devesse dar tanta atenção. Acho que é isso. Porque quando o cânon bíblico... eu falando do cânon de novo. Quando o cânon bíblico é batido o martelo, tipo, vai ser isso aqui. Alguns dos escritos que estão ali, eles não foram consenso. Eles acabaram entrando, mas entre os estudiosos gente, minha cabeça falha pra caramba, eu esqueço o nome das coisas. Enfim, entre as pessoas que atestaram esses livros, não era um consenso. Por exemplo, Hebreus, Tiago e Judas, 1º e 2 João também, e acho que 2 Pedro, não era consenso entre as igrejas que esses livros deveriam entrar, sabe? Entre as igrejas, não, entre os estudiosos. Não era um consenso que esses livros deveriam entrar no cânon, porque a gente não tem certeza de quem os escreveu. Entretanto, esses aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente tem certeza de que foi o apóstolo Paulo. Gente, vocês me dão 2 segundinhos, eu já volto. Peraí. A dificuldade de ter rinite e querer falar ao vivo ao mesmo tempo. Quem tem vai me entender. Marisa, corre, é uma maravilha, tá? Vamos lá, de novo. Deixa eu voltar para o meu texto aqui. Outra coisa. A partir de Paulo, é que a gente começa a ter realmente uma ideia de graça de Deus. Até então, Jesus havia deixado todas as atitudes dele, tudo que era falado entre eles, trazia a ideia de graça. Mas a sistematização da ideia de graça vem através do apóstolo Paulo. Então, aí está mais um motivo para ele ser importante, né? Ele foi o primeiro a escrever sobre o alcance do perdão de Deus para os não-judeus também. Até então, a gente não tinha essa ideia, e Paulo traz essa ideia. Tudo isso que eu digo é sistematizando. Por quê? Jesus já dava todas essas ideias. Entretanto, Jesus não escreveu nada. Jesus não pediu para que ninguém escrevesse nada, né? No período em que Jesus estava aqui na Terra, primeiro, que até é quase um consenso entre os estudiosos de que Jesus era analfabeto, ele não sabia escrever. O povo que andava com ele, muito menos, né? Era um povo que também não sabia ler nem escrever. Então, ele não pediu para que ninguém escrevesse nada. Paulo, quando ele começa a escrever sobre Jesus, ele traz essas ideias da graça, do alcance do perdão de Deus. E aí, isso se torna importante para as primeiras igrejas, né? Eles começam a ler
e a entender Deus e Jesus de uma forma que talvez né, isso é um talvez meu mesmo, talvez sendo passado oralmente, isso não seria alcançado, sabe, pelas primeiras igrejas. Apesar disso, a gente sabe, e vou ler aqui, que os judeus que já tinham se convertido ao cristianismo, ao Jesus, eles não viviam mais como judeus. Inclusive, em Gálatas 2,14, deixa eu ler aqui. Gente, se tiver muito confuso as minhas ideias, vocês me avisam, tá? Porque eu sou meio bagunçada da cabeça. Real. Porque eu não estou entendendo o que você está falando. Vocês me avisam, por favor. Gálatas 2,14. Mas quando eu vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que força os gentios a viverem como judeus? Isso ele fala em Gálatas, né? Gálatas está aqui, ó, 54 a 57. Mas esse mesmo Paulo ele fala em Atos, se você for em Atos 16:3, Atos não foi ele que escreveu, Atos é atribuído a Lucas, mas em Atos a gente já começa a ouvir a falar sobre Paulo. Então vamos ver o que ele fala ali em Atos. Ô, Kel, Oi? rapidinho. Esses do quadrinho foram os que ele escreveu mesmo, né? Só recapitulando. Sim. Tá. Sim. Não, é porque eu lembro que a Cass deu uma aulinha sobre o que ele escreveu, o que era o que ele não escreveu, a partir de quem, gente que escreveu, só para lembrar mesmo. Obrigada. Nada. Essas são as aí. O que está no quadrinho, né? Esses do quadrinho são os que realmente já certificadamente foi Paulo que escreveu. Tá. Deixa eu até falar para vocês, né? como que isso é feito, gente, para vocês entenderem mais ou menos como que eles chegaram nisso que é autêntico. Ninguém viu Paulo escrevendo, tá, gente? Então vamos lá. Para saber da autenticidade, é verdade, ninguém viu ele escrevendo, não. Então, para saber da autenticidade de um texto, é preciso que ele passe. Peraí que eu vou chegar. Vamos lá. A autenticidade de um manuscrito, para ser afirmada, ela precisa passar por biblistas, arqueólogos, filólogos, que são linguistas. Então, assim, eles vão olhar. Isso aqui está escrito, esse tipo de linguagem que é usada aqui, é dessa mesma época? Esse tipo de linguagem que foi usada nesse livro também foi usada nesse? O que acontece? Tem alguns livros que são atribuídos a Paulo em que a linguagem é muito diferente do que a gente tem nesses textos aqui que estão no quadrinho. Por exemplo, você vai pegar os textos de Hebreus. Eu falo sempre de Hebreus porque Hebreus é um que o Belofa fala bastante de Hebreus e eles falam a escritora de Hebreus. A forma com que as coisas estão escritas lá dão muito a entender que foi uma mulher que escreveu realmente. Não parece com o Paulo. Não parece ser esse mesmo cara, né? Parece que é um outro cara que escreveu. Então, eles fazem essas comparações, fazem comparações de palavras usadas na época X ou na época Y. Arqueólogos têm que olhar para ver os textos, para ver quando foi descoberto, o lugar onde foi descoberto. Então, é uma análise muito profunda que é feita para se chegar a uma autenticidade de um texto. Esses textos passaram por essa análise, né? E eles foram autenticados como textos escritos por Paulo ou ditados por ele para que outras pessoas escrevessem. Tá? Não é que Paulo pegou a caneta e escreveu de próprio punho. Tanto é que tem, eu não vou saber agora dizer qual que é a carta, que ele até no final ele fala, eu, Paulo, assino de próprio punho, né. Quer dizer, que em alguns casos ele ditava, né, principalmente no período de prisão, ele ditava para que as pessoas pudessem escrever. Então, vamos voltar para o Atos. Peraí, gente.
Atos 16, 3, que eu queria ler para vocês. Então tá, primeiro ele vira lá para o Pedro e fala, mas se você que é judeu, quando você vive agora que você tem Jesus, você fica vivendo, não é essa a palavra. Você que é judeu, vive a maneira dos gentios. Quando você está com os gentios, aí quando você está com os judeus, você quer ser judeuzão? Isso ele fala em Gálatas. Entretanto, quando você chega em Atos 16, 3, ele ali fala, aqui atesta aqui. Querendo Paulo que partisse consigo, no caso Timóteo, realizou a sua circuncisão por causa dos judeus que havia naqueles lugares. Ou seja, no começo da caminhada de Paulo, ele também fazia isso. Ele agia como judeu entre os judeus. E aí, em Gálatas, ele vai chamar a atenção de Pedro. Outro caso que a gente tem é em Atos 21, 26. Deixa eu ir lá. Atos 21, 26. Paulo, então, levou os homens consigo. No dia seguinte, purificou-se com eles e entrou no templo, comunicando o prazo em que, terminados os dias da purificação, devia ser oferecido o sacrifício na intenção de cada um deles. Ou seja, ele chama a atenção de Pedro em Gálatas, já depois de um tempo, mas em Atos, um pouco após a conversão dele, a gente vê que ele agia da mesma forma, né? Em 1 Coríntios 9, 20 e 21, ele fala, para os que estão sujeitos à lei, fiz-me como se estivesse sujeito à lei. Para aqueles que vivem sem lei, fiz-me como se vivesse sem lei. O que eu quero dizer com isso, gente? A gente percebe que existiu para o apóstolo Paulo uma mudança de ideias, uma mudança de pensamento, né? Quando... Deixa eu voltar aqui. A mentalidade de Paulo mudou conforme o seu amadurecimento na vida cristã e na sociedade em que estava inserido. Olhando para Paulo como um homem falível e de opiniões passíveis de mudança, fica mais fácil entendermos que ele não é a voz final da igreja, porém um servo tal qual cada um de nós, que aprendeu e evoluiu durante a vida. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que Paulo estivesse vivo hoje. O quanto da mentalidade dele já não teria mudado? Não apenas mudado porque estaria mais velho, mas mudado também porque a sociedade ao redor de Paulo mudou, né? A gente fica naquela de que ele era um cara duro e bababá, mas essas passagens que eu li para vocês atestam que ele mudou de ideia. Até porque, depois de 20 anos dele escrever a primeira carta dele, os evangelhos sinóticos começaram a ser escritos, né? O que é sinótico, gente? Sinótico quer dizer que eles... todos eles têm as mesmas passagens, não é essa palavra. Os mesmos relatos. Mateus, Marcos e Lucas têm os mesmos relatos, com uma ou outra diferença, por quê? Marcos foi o primeiro a ser escrito, é o mais antigo. E Mateus e Lucas escreveram, isso é quase que também um consenso, porque sempre que eu digo quase um consenso, porque sempre tem alguém que discorda, né? Mas é quase que um consenso entre os historiadores também, que foram escritos baseados em Marcos. Então, por isso que a pessoa fala, porque aqui está escrito uma coisa, ali está escrito outra. Porque foi baseado no que está escrito lá em Marcos. Não é exatamente, não foi copiou, colou. Foi baseado. Então, a partir do momento que Paulo também teve acesso a esses escritos, é muito, muito claro de que a mentalidade dele muda também.
A sociedade ao redor de Paulo mudou. Paulo envelheceu, a sociedade mudou, tudo mudou. Então, se por um milagre Paulo estivesse vivo hoje, será que ele falaria as mesmas coisas que ele falou lá atrás? Será que ele escreveria, né, coisas que pra gente hoje, a gente fala, meu, que babaca! Ele iria mudar. Ele iria mudar. Certeza. Ele mudou. Está escrito que ele mudou. É que a gente não encara, a gente que eu digo, a igreja no geral. A igreja não encara essas mudanças porque a igreja às vezes não tem nem noção dessas mudanças. Que beleza. Gente, o carro do ovo aqui toca mulher chorona. Passou? Passou. Quando eu fazendo esses estudos, eu estou lendo um livro que chama A História da Bíblia. A História da Bíblia? Eu estou lendo o livro e não sei o nome do livro. Ai, gente. Peraí que eu vou... Aliás, quem faz o Agora Entendi tem esse livro, viu? Então, leiam, porque ele é muito, muito, muito incrível. Eu estou achando maravilhoso. Chama A Origem da Bíblia, do escritor Lee Martin MacDonald. Gente, esse livro está, assim, explodindo a minha mente. Ele é muito maravilhoso. Para quem gosta de história, que é o meu caso, e para quem gosta principalmente da história da criação da igreja, ele está, assim, me esclarecendo e me abrindo os olhos para muita coisa. Vale muito a pena ler. Eu vou encerrar. Eu ia falar sobre a construção do cânon. Eu quero muito falar com vocês sobre isso, mas isso é um assunto um pouco extenso e talvez ele vá demorar muito tempo, e a gente já passou bastante. Eu vou abrir para vocês falarem. Abrir para perguntas é uma coisa um pouco mais complicada, talvez eu saiba responder e talvez não. Mas eu vou abrir para vocês falarem. Mas, por último, é isso que eu queria deixar para vocês. Se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, ele teria mudado muito a mentalidade dele, porque a nossa mentalidade hoje é diferente. Então, o que ele escreveu foi importante para a época dele? Foi importante para a época dele. É essencial? Não é essencial. Essencial é o que Jesus diz. De resto, a gente lê, a gente interpreta, a gente vê em que momento da história aquilo foi escrito, para quem aquilo foi escrito. Putz, foi escrito para a igreja tal. O que a igreja tal estava fazendo e que precisava, historicamente falando, é importantíssimo. Para a nossa fé, eu questiono se é tão importante assim. Porque, como eu disse, a mentalidade dele mudou. Alguns livros, algumas cartas que foram escritas por outros discípulos nem entraram no nosso cânon. Coisas que a gente tem hoje na Bíblia, que são importantes hoje, em algum tempo lá atrás não foram consideradas importantes, foram tiradas do cânon, foram colocadas novamente. Acho que na próxima aula a gente fala a respeito disso. Então, para a gente é importante... lembrei o que eu estava falando. Eu estou fazendo esse estudo e eu fico falando com meu marido a respeito das coisas que eu tenho descoberto. E aí ele falou assim, é muito complicado a gente imaginar que isso não é falado na igreja. Nas igrejas, nas escolas bíblicas, não se fala a respeito disso, da mudança de mentalidade de Paulo, em que momento aquilo foi escrito, para quem aquilo foi escrito, simplesmente está lá e aquilo é regra de fé e conduta, sabe? Isso que a gente está fazendo, questionando essas coisas, isso é de uma importância muito grande e que todas as igrejas deveriam fazer. Acho que iria libertar a gente de muito dogma, ia libertar a nossa mente de culpa, né? Porque, cara, acho que a maior causadora de culpas, de traumas e de complexos, pelo menos na minha vida, tem o meu genitor lá, mas tem a igreja também, causou muito trauma e muita culpa na minha vida. Muito medo eu tive, porque eu ouvia coisas que, não, mas porque o apóstolo Paulo disse tal e tal e tal coisa. Trazendo Paulo para a humanidade e não para um ser divino, quase etéreo, isso traz para a gente muito mais paz e
tira a gente do casulo e da prisão. É isso, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Desculpa, realmente eu sou muito confusa nas ideias, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar. Quem que foi levantou Arrasou, a mão aí, Kel. gente? Obrigada, Miriam. Obrigada, viu? Obrigada. Ana Luísa, que levantou a mão, pode falar, minha querida. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Você foi maravilhosa. Eu me identifiquei muito com você. Eu me perco muito, às vezes, quando eu estou falando. Não sei se você tem TDAH, mas eu tenho e eu sou exatamente assim. Mas, voltando, né, para a questão do assunto. Sobre a questão de Paulo, eu analiso, né, que as igrejas hegemônicas, né, ao longo do tempo, elas foram absorvendo esse discurso conservador de Paulo, acho que com uma intencionalidade, né? Não, eu acho que exatamente com uma intencionalidade de conservar esse status quo. Eu acho que elas não fazem essa análise que a gente está fazendo aqui por um motivo. Eu acho que tem um propósito, que é não tirar a mulher desse lugar de subalternidade, que é não questionar as estruturas, porque é cômodo para as igrejas tradicionais que têm um papel nas superestruturas da sociedade e continuam tendo no sistema capitalista que a gente vive hoje, continuar se utilizando desses textos, né, e de alguns textos de São Paulo, com esse viés conservador. E eu penso, né, que é por isso que elas não fazem essa análise de totalidade mais profunda, né, histórico-crítica, que a gente está fazendo, né, que causa tanta dor, que causa tanto mal, né, para a nossa sociedade, justamente porque eu penso que tem sim uma intencionalidade de continuar com dominados e dominantes e com estruturas como machismo, como o próprio patriarcado, como questões, e até mesmo com, para além do que ele realmente falou e escreveu, né, questões enviesadas que ele teve do próprio Jesus, e tendo também análises enviesadas do que o próprio Paulo escreveu, né, como aquelas questões de afeminados e tal, né, que o próprio pastor já colocou em outros momentos, né, de criminalizar LGBTs e, enfim, outras questões. Então, é essa análise que eu faço, né, não sei se está equivocada, não sei se outras pessoas enxergam da mesma forma, né? Mas eu acho que é isso, pelo menos é isso que eu consigo enxergar. Sim, faz todo sentido o que você está falando. Eu creio nisso, eu acho que o que você disse tem razão, mas eu acho que não é só isso. Não é só isso. Acho que é uma falta de inteligência também. É a maldade, sem dúvida nenhuma, porque, né, você colocando Paulo disse tal coisa, a partir de Paulo disse tal coisa, você consegue ter as pessoas nas suas mãos, né? Você tem nas suas rédeas. Mas tem uma falta falta de inteligência, de fazer essa análise. Uma falta de inteligência minha também. Porque eu, em momento nenhum, antes de fazer esse estudo, eu tinha feito essa análise da mudança de pensamento de Paulo. Se as pessoas que leem a Bíblia tivessem conhecimento dessa questão de
qual carta foi escrita primeira, em qual momento aquilo foi escrito, e pudessem fazer essa análise que a gente está fazendo aqui, as pessoas se libertariam, independente do que o pastor diz. Mas é falta da gente pensar também. Mas o que você disse é essencial, faz todo sentido, ter a gente nas mãos, né, ter a população nas mãos, continua mantendo o sistema. Robertinha, meu amor, diga. Bom dia, meninas e meninos. Bom dia, Roberta. Ouvem sim. Só aqui para a gente aprender essas coisas, só aqui para a gente ouvir essas coisas. As pessoas passam 10, 20, 30, 40, 50 anos ouvindo as mesmas coisas e nunca questionam. E eu digo por mim, né? A gente não questiona, a gente não vai a fundo, a gente pega naquele pedacinho lá do sede santos como eu sou santo, né? Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo, né? E acabou, pronto, tá resolvido o assunto. A gente não traz ele, nunca ouvi falar na minha vida toda, gente. São, não vou ficar falando de idade, não, vocês vão pensar que eu sou velha, e eu não sou muito jovem, né? Mas assim, a gente nunca parou para escutar isso, a gente nunca parou para pensar nada sobre isso. Ninguém nunca trouxe ele para a humanidade. Eu nunca ouvi em lugar nenhum nada parecido com o que a gente está aprendendo aqui. Né? Sorte para quem já ouviu. Eu nunca ouvi nada parecido, que o cara simplesmente é gente. Ele é homem, falível, falho, né? Ele mesmo, em alguns determinados momentos, ele diz, pecadores do qual eu sou o primeiro, o maior. Só que aí a gente faz o que ele falou, tá falado. A gente não analisa contexto, a gente não analisa o porquê que foi falado aquilo naquela época, a gente não analisa nada. Né? Acho que às vezes a gente faz um apanhadozinho para se livrar de determinadas situações, para contextualizar às vezes o que a gente não concorda, mas é só para aquilo. A gente põe uma vírgula naquilo que nos convém, mas de resto é 100% o que a pessoa disse. E a gente esquece que ele é uma pessoa, que ele foi uma pessoa. Né? Então, assim, é bom demais estar fazendo isso. É bom demais estar fazendo esse estudo. Né? Foi algo assim que começou sem nenhuma pretensão de virar um EBOM, foi algo que a princípio, sabe, foram perguntas, como a Kel falou no começo, que nós começamos conversando, batendo papo com o John, né? E aí foi abrindo a mente, e o estudo faz isso, né? Abre a mente da gente, vai abrindo a mente, e quando você vê ela não volta mais para o tamanho que ela já foi, né? A gente segue, como a Miriam diz, a gente vai seguir na manada, né? Então, assim, parabéns mais uma vez, para mais uma aula da Kel e de todas as outras que nós já passamos, né? Todo esse esforço, que para chegar a uma aula dessa, a gente tem que fazer um esforço do caramba para a gente conseguir, né? Tem que estudar muito e já começa da gente, de aprender, né, para poder passar. Então, assim, só aqui, só na garagem para a gente aprender isso, para a gente ouvir isso. E vocês e nós e todos aqui estamos, assim, de parabéns por querer sair daquela bolha. Eu amo vocês de todo o meu coração. Que lindeza essa Roberta, meu Deus do céu. Gente, eu vou ler aqui uma pergunta que teve aqui no chat, da Érica. Kel, quando você falou que pelos estudos sugerem que Jesus e a maioria dos discípulos eram analfabetos, como se explica uma passagem que fala que Jesus entrou no templo, pegou o livro, abriu, leu o trecho e disse que estava sendo cumprido o que estava escrito? Na hora me veio e fiquei curiosa. Érica, olha só, eu não vou ter todo esse estudo agora, mas ontem... Eita, o Léo tá aqui, gente.
Eu estava assistindo uns vídeos de um cara que ele é historiador da religião, e aí ele diz o seguinte, isso eu estou falando do que eu ouvi, ok? Eu não vou te falar com exatidão, mas eu vou te falar do que eu ouvi ele falando a respeito disso. Segundo o que esse historiador disse, o que Jesus fala ali não é exatamente o que está escrito em Isaías. Então, imagina-se que ele falou porque ele sabia, né? Nazaré era uma cidade muito pequena. Jesus era nazareno, ele era uma cidade muito pequena que deveria ter 200, no máximo 400 habitantes. Era pouquíssima gente. Lá não tinha sinagoga. Não tinha sinagoga em Nazaré. Então, ali, o que o texto diz é que Jesus entrou na sinagoga em Nazaré. Um lugar com 200 pessoas não tem uma sinagoga. Então, é questionável, tá? O que eu estou te falando é o que eu ouvi esse historiador falando, eu não posso te dar com exatidão, mas eu vou estudar mais um pouquinho e te trago isso depois. Mas isso é uma coisa que, para mim, levantou minha antena levantou. Como que um lugar onde tem no máximo 400 pessoas tem uma sinagoga? Historicamente falando, não tinha ali, tá? Me desculpe por não poder te explicar isso com maior exatidão. Léo, fala, meu querido. Um dos meus hereges favoritos. Ei! Eu acho que tinha alguém com a mão levantada antes de mim. Mas mas ela baixou, acho que era a Luara. Não sei por que ela baixou. Eu vou ser muito breve. Fala, Luara, você não quer falar, não? Vou falar rapidinho. Estou chegando agora aqui. Enfim. Mas só do que acho que a Roberta, né, estava falando, que a gente não se pergunta, né? A gente não pensa, a gente parece que vive essa religião assim de uma forma anestesiada, né? E assim, uma simples colocação só minha, porque muito se bate na tecla que foi inspirado por Deus, né? E se a gente só fizer uma simples reflexão assim boba, de que se você se inspirar, por exemplo, no Jacan para você fazer uma receita, faz a receita e vê a sua receita e a receita do Jacan. Enfim, é uma coisa assim que essa questão da inspiração, né, é algo que, mesmo que isso fosse, não que eu estou dizendo que seja, mas mesmo que isso fosse algo real, a inspiração, ela jamais vai garantir que Deus pegou e escreveu, enfim. Não que eu acredite em nada que Deus inspirou, mas isso por si só já cai por terra, né? Então, acho que mostra que a gente realmente não se pergunta nem um pouquinho sobre nada, né? Não se questiona. Enfim, era só isso. Bora, Léo. Temos uma herege aqui. Engraçado que... Acho que temos vários, viu, Léo? Aqui nós temos vários hereges. A própria Bíblia fala sobre a inspiração ali, está se tratando da Torá, né? Não está nem falando do Novo Testamento, né? Nem existia, né? Mas, enfim. Sobre a questão... Primeiramente, eu queria dizer que, foi incrível a aula. Me lembrou coisas que eu não lembrava mais, assim, tipo, por exemplo, eu não lembrava mais quais eram as cartas que foram atribuídas a Paulo, acho que não eram, já tinha, minha cabeça tinha colapsado, já tinha macetado, já foi muito bom relembrar isso aí. Uma vez, um dia desses me perguntaram isso, eu falei, mano, não lembro mais, não. Agora, quando me perguntar, eu falar, pergunta pra Kel que tá no rolê, velho, não lembro mais nada. É sobre a questão dessa questão de Jesus ser analfabeto, né? 85 ou 95% da população da Galileia era analfabeta, e isso era muito normal, muito comum, né? Então, e tudo bem, né? Então não é bizarro Jesus ser analfabeto, não, era normal. Ele era pobre, né? Ele era, como você bem disse aí, de Nazaré, que é a periferia de Séforis, uma vilazinha entre as montanhas, e a galera não sabia ler mesmo. E o fato do livro de Lucas, não é? É de Lucas ou de Mateus, que na sinagoga, porque somente um dos livros dos evangelhos fala que ele leu. Os outros falam que ele falou. Só um traz essa perspectiva de que ele leu. E não sei se foi Lucas ou Mateus, mas que não foi Lucas nem Mateus, né? Mas enfim, atribuído a eles, né? Como foi bem ensinado aqui na aula. Dependia muito do público que o autor da carta estava se comunicando. E quando ele fala que Jesus leu,
e claramente você respondeu muito bem, na verdade, que Jesus conhecia o texto, porque quando ele lê ali Isaías 61, ele faz um recorte, ele traz um trecho de Isaías 58, no meio daquela fala ali, né, tira aquela parte final. Então, assim, Jesus conhecia o texto, porque a tradição oral era forte, né? O autor daquele livro está tentando passar um Jesus que era intelectual, porque o público que ele fala é um público que tinha a escrita. Então ele tem que passar essa informação desse profeta que é Jesus, que é um cara que também era culto, que também lia, né? É por isso que a gente encontra nessa perícope ali esse Jesus que lê, né? E para mim, na minha opinião, sem dúvidas alguma, Jesus era analfabeto, né? Não só ele, como os apóstolos e discípulos. Ele vai falar sobre que Deus se revela aos iletrados, numa das traduções, né, de Marcos, né? Aos iletrados. Então, é só para comentar a pergunta da irmã, muito pertinente, muito boa. E é isso, gente. Amo vocês, hein? Obrigada, Léo. Você falou coisas que eu não saberia dizer. Obrigada, meu herege. Miriam, minha querida, fala. Ô, amiga Kel, só para te ajudar nessa questão e ajudar a nossa irmã aqui, porque ainda está fresco na minha memória. No Agora Eu Entendi, se eu não estou enganada, ou em algum desses cursos que o pastor Berloff ele deu para gente, ele fala que era muito comum naquela época, de fato, todos eram analfabetos, pouquíssimos tinham acesso à educação, a letramento, e praticamente impossível que Jesus tenha frequentado alguma coisa, mas era da cultura. Eu lembro que ele falou isso, que era da cultura eles decorarem as coisas. Então, por isso, Érica, por isso, tá ajudando aí minha mana, por isso que Jesus chegou lá no meio da galera e ele sabia os textos, porque era comum uma que desde a criança começar a falar, né, como eles tinham a religião deles lá, e era ensinar, né, no caso, fazer com que a criança decorasse aqueles textos. Jesus era, sim, analfabeto, mas aquele texto era decorado. É igual quando a criança vai para a escola, ela não sabe praticamente nada, mas ela já sabe o abecedário inteiro, porque o pai ensinou em casa, contar até 10, porque o pai ensinou em casa. Então, só para ajudar, porque eu lembrei disso agora. Beleza? Porque o Bita ensinou, porque a Galinha Pintadinha ensinou, Isso. porque a Xuxa só para baixinhos ensinou. Entendeu? Naquela época... As crianças falam até inglês hoje, né? Cara. Era o pai ensinar para o filho e o filho decorar. Gente, desculpa interromper. Pode falar, Léo. Feita a fala da Miriam, enfim. Miriam. Só para dizer que isso é uma prática muito comum em África, tá, gente? Só para trazer esse recortezinho aí. Eu sou da teologia negra, então esse lance de você de decorar ali é muito comum, né, nas teologias africanas, na cultura, na filosofia africana. Jesus Pretão, é sobre isso. Eu espero, gente, leiam um livro chamado Negras Raízes. Quem é preto tem que ler esse livro, que esse livro é fantástico. O livro, eu já li acho que umas 2 ou 3 vezes, todas as vezes, quando chega na última página, eu choro. Parece que eu estou sendo órfã, assim, acabou. Quem tem a descendência, a ascendência, precisa ler esse livro, que ele é muito incrível. Fala, dona Thaís. Bom dia. Sou eu que estou na frente mesmo? A mão do Léo está levantada, mas o Léo já falou. Ah, tá. Bom dia. Kel, muito obrigada por essa aula. Eu brinquei com a Cássia que eu ia te fazer um monte de pergunta para me vingar de você, que você adora fazer pergunta na aula dos outros. mas foi uma aula muito boa, assim. Eu gostei muito de como você começou. Foi muito, muito claro, assim, muito inteligível. Eu gostei demais. E aí, só porque vocês focaram nesse assunto aí do Jesus analfabeto, não, tem uma outra passagem também, quando ele lida lá com a mulher lá, aquela que ele escreve no chão, não tem uma história assim? Mulher adúltera. Mulher adúltera, aí ele escreve no chão, né? E aí, só uma contribuição também, sobre o significado de interpolação. A gente já aprendeu que a interpolação, geralmente, ela pode ser um texto acrescentado depois, né? Enfim.
Só que existe um outro conceito de interpolação também, que não necessariamente é um texto acrescentado depois, mas um sentido para aquele texto acrescentado depois. Ao que tudo indica, aquele verbo usado lá para escrever, ele também pode ser usado para desenhar. Tanto pode significar escreveu ou desenhou. E aí, olha que legal, entre escolher, escrever e desenhar, eles escolheram consagrar o conceito de que Jesus escreveu. Foi uma escolha, entende? E, inclusive, foi a interpretação que se consolidou. E aí, é muito parecido com isso que o Léo falou, né? Afinal de contas, agora, não só quem escreveu, mas quem leu. Qual a ideia de Jesus a pessoa queria consolidar? Que Jesus desenhou no chão, que é, enfim, uma coisa mais subjetiva e tudo mais, ou que ele escreveu? Então, só uma contribuição assim nessa ideia do que pode significar uma interpolação, né? Não só um texto acrescentado depois, mas também algo que, em tese, está no texto, mas o sentido interpretativo... Foi feita uma escolha ali, escolheram dizer que Jesus escreveu e não desenhou. Beijo, obrigada. Inclusive, falando a respeito disso, Thaís, trouxeram a mulher para ele no pátio do templo, ali era pedra. Ele ia desenhar na pedra? Escrever na pedra? Pode ser até que nem isso nem aconteceu, sabe? Ai, nossa, você está questionando a Bíblia. Tô, cara, tô. E isso é uma das coisas que isso é uma das coisas que eu estava lendo ali estava vendo esse historiador que eu disse, ele estava falando sobre isso. Gente, ali foi no pátio do templo. Como que ele escreveu no chão, cara? Ali era pedra, sabe? Não tinha como escrever. Podia ser que ele estivesse desenhando mesmo, como a Thaís disse, podia ser que ele estava riscando o chão, mas escrevendo é bem quase impossível que isso realmente aconteceu. Não faz sentido, né, Kel? Pois é. Escrever como? Tinha giz, não tinha como ele escrever na... Léo, abre o... Aconteceu, eu voto pelo não aconteceu. Eu também voto. Produzido pela igreja primitiva. Esse texto não é, enfim. Eu sou a favor da ideia de que não aconteceu, pelo menos não foi desse jeito. Não foi. Ele não estava escrevendo, porque tem gente que fala, né, que ali naquele momento ele estava escrevendo os pecados das pessoas que estavam ali, que um dos caras que trouxe a mulher era alguém muito importante dentro da sinagoga, e Jesus estava escrevendo o pecado dessa pessoa no chão. Gente, não, ele não estava escrevendo, desculpa. Acabei. Que viagem, mas eu já ouvi isso, Thaís, já ouvi. Que, um dos caras que levou era um cara muito grande dentro da sinagoga, e aí Jesus começou a escrever o pecado dele no chão, e ele foi um dos primeiros a sair. Mano, não. Para mim está muito claro que Jesus, por ser um homem pobre de Nazaré, ele não escrevia, gente. Os homens pobres de hoje não sabem ler e escrever. Imagina os homens pobres de 2000 e tantos anos atrás, né? Então, acho meio difícil isso ter acontecido. Mas, Érica, a sua dúvida é muito, muito, muito genuína, muito plausível. A gente está falando sobre isso aqui porque é uma nova perspectiva que a gente talvez possa estar trazendo para você. A gente não está questionando a sua dúvida, tá? A gente está querendo esclarecer essa dúvida com as nossas ideias aqui, com o nosso brainstorm. Criançada, tem alguém mais que tem perguntas? Se tiver, faz para outra pessoa, porque eu não vou saber responder. Mentira, pode falar. Se ninguém tiver mais nada para falar, eu acho que eu vou para minha roupa que está me esperando para ser lavada. Tá tudo bem, então? Obrigado pela aula, Kel. Obrigado pela participação, Léo. Pastora Thaís, sempre arrasando muito. Obrigada pela aula. E eu não queria nem participar hoje, porque eu tô com preguiça, mas obrigada, viu? Na próxima aula eu vou tentar trazer alguma coisa a respeito da construção do cânon bíblico, tá, gente? Para a gente entender aí por que Paulo entrou, por que outros não entraram. Não vou aprofundar muito, não, mas eu queria falar a respeito disso, porque eu acho que é importante todo mundo saber um pouco, tá? Então, vou estudar um pouco mais, vou ler um pouco mais e vou trazer isso semana que vem. Tudo bem? Beijo! Arrasou, Kel. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada, gente. Todo mundo. Beijão. Arrasou. Tchau.